Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com a Série B na sua reta final, faltando agora apenas 5 rodadas para terminar o campeonato, para a gente saber as 4 equipes que vão subir e as 4 equipes que vão ser rebaixadas. Uma a gente já conheceu nessa última rodada em que vamos falar nesse vídeo, o ABC já está rebaixado. Então vamos ver todos os gols, vamos ver tudo o que aconteceu nessa rodada 34 que terminou ontem, na segunda-feira. Começando então com ABC e Avaí, jogo que deu início a essa rodada lá na quinta-feira, dia 26, na cidade de Natal. Empate em 1-1 nesse jogo, primeiro gol marcado pelo Avaí aos 33 minutos do primeiro tempo com Vaguinho. O ABC empatou aos 40 minutos do segundo tempo com o Wellington e assim, 1-1, o ABC é o primeiro time matematicamente rebaixado para a Série C. Próxima partida, Ceará e Sport, sexta-feira última aí, bela vitória do Ceará contra a equipe do Sport. Chay abriu o placar para o Vozão com um belo gol de voleio aos 9 minutos de jogo. Logo depois, aos 15, o Sport já empatou com o Jorginho de cabeça, mas o Ceará venceu graças ao gol de falta cobrado por debaixo da barreira pelo Jean Carlos já no segundo tempo, aos 23 minutos. Portanto, uma boa vitória, interrompeu aí 8 jogos de invencibilidade da equipe do Sport, apesar que o Ceará já não almeja muita coisa nessa Série B. Continuamos aqui para falar de Guarani e Botafogo, jogo na sexta-feira também lá em Campinas, e olha só, o Guarani perdeu para o Botafogo. Aliás, essa é a 4ª derrota seguida do Guarani diante da equipe de Ribeirão Preto, hein? O único gol deste jogo foi marcado no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, por Jonas Toró. 1-0 Botafogo, que atrapalhou muito as pretensões do Guarani aí para ficar no G4. Vai complicando a situação da equipe bugrina. Próxima partida, Novo Horizontino e Ponte Preta. Também na sexta-feira, outro time de Campinas também perdeu 0-0 no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Novo Horizontino marcou com Felipe Marques aos 9 minutos, 1-0, e depois com o Rômulo aos 28 minutos. Final de jogo, Novo Horizontino 2, Ponte Preta 0. O Novo Horizontino continua na luta, a Ponte Preta segue desesperada lá na parte de baixo da tabela. A gente já vai ver a classificação atualizada, hein? Próxima partida, Criciúma e Sampaio Corrêa. Mais uma grande exibição aí do Criciúma, jogando em casa no sábado. Como sempre, a torcida lá em Criciúma fazendo uma grande festa, um bom público, e com 15 minutos de jogo, 1-0, bola alçada no segundo pau, e o Igor fez de cabeça, abrindo o placar aí para o Criciúma. O time ampliou aos 34, quando o Arilson resolveu arriscar de fora da área e foi bem feliz, hein, fazendo 2-0. E ainda antes de terminar o primeiro tempo, a bola sobrou para o Claudinho, que não perdoou e marcou 3-0 para o time carvoeiro. Tudo resolvido no primeiro tempo. Sampaio Corrêa também numa situação complicada na tabela. E o Criciúma entra no G4 nessa Série B aí, que tá incrível essa reta final. Vamos passar para a próxima página para ver os outros 5 jogos, começando aí com mais um jogo entre paulistas, Ituano e Mirassol, 0-0. Esse jogo foi sábado lá em Itu, empate sem gols aí, que ninguém ficou satisfeito, né? Resultado ruim para as duas equipes. Vai ficando complicado aí qualquer pretensão, principalmente do Mirassol, né? Continuamos, Vila Nova e Atlético Goianiense, hein? Grande vitória do Vila Nova diante do forte Atlético, que está nesse segundo turno, né? Tá fazendo uma belíssima campanha no segundo turno, o Atlético. Clássico goiano, e o primeiro tempo foi 0-0 nesse jogo aí.
Quem marcou primeiro foi o Dragão, foi o Atlético. Logo aos 2 minutos da segunda etapa, Luiz Felipe abriu o placar para o Atlético, 1-0 para o Dragão. Aos 20 do segundo tempo, o lateral Bruno Tubarão do Atlético levou o segundo amarelo, foi expulso, o Vila Nova aproveitou, reagiu e empatou o jogo aos 34 com Rodrigo Gelado. Logo depois desse gol de empate, o Vila teve o Luciano Naninho expulso também, mas mesmo assim conseguiu virar o jogo, marcando aos 49 com Rafael Donato de cabeça para a festa da torcida do Tigre, para a festa da torcida do Vila Nova, fazendo 2-1 contra o rival Atlético Goianiense. Seguimos agora para falar de Londrina e CRB. Esse jogo foi no domingo, lá em Londrina, no Estádio do Café. 4 minutos do segundo tempo, bate e rebate na área e o Londrina fez o gol. Com Gabriel, o nome dele, autor do gol do Londrina. O CRB teve o Anselmo Ramon expulso aos 26 minutos do segundo tempo. Mas, meu amigo torcedor, quando a coisa não tá boa, não tem jeito. O empate veio mesmo assim no final, aos 39 do segundo tempo, gol do Mike. 1-1 final de jogo, Londrina e CRB. O Londrina tá numa situação muito complicada lá na zona da degola. Continuando aqui com Vitória e Juventude, jogo que tinha muita expectativa, né, lá no Barradão, só que na verdade ninguém marcou, poucas inspirações nesse jogo aí, 0-0 entre Vitória e Juventude. E para finalizar o jogo de ontem, né, de segunda-feira à noite, entre Chapecoense e Tombense, lá na cidade de Chapecó. O jogo aí dos desesperados, né? No fim do primeiro tempo, aos 52, o Tombense abriu o placar com Fernandão batendo muito bem um pênalti e deslocando o goleiro, né? No segundo tempo, com 1 minuto, a Chape empatou com o Marco Antônio, acertando um belo chute de fora da área. Só que no finzinho do jogo, já nos acréscimos, aos 47, Matheus Friso recebeu e bateu muito bem, bateu colocado, decretando então a vitória importantíssima do Tombense, para tristeza do torcedor da Chape aí, que viu mais uma derrota do time em casa. A situação vai se complicando. Vamos ver aqui a classificação, ó. Em primeiro lugar, Vitória, 65 pontos, muito perto do acesso. Em segundo, o Sport com 59 e em terceiro, o Atlético Goianiense também com 59. O Criciúma é que chegou agora na quarta colocação com 57 pontos, 17 vitórias, por isso está na frente do Juventude, que também tem 57 pontos com 16 vitórias. O Novo Horizontino é o sexto com 56, tá ali na briga. O Guarani, que perdeu, né, para o Botafogo, parou ali em 55 pontos, poderia estar numa situação muito melhor, é o sétimo colocado. O Vila Nova, que ainda luta, 54 pontos, e o Mirassol também, que ainda luta com 54 pontos. Na minha opinião, essas 9 equipes lutam bravamente aí para chegar no G4 nas últimas 5 rodadas. A situação é um pouquinho mais difícil para o CRB, que tem 50 pontos, está em 10º lugar. Depois o Ceará com 46 pontos em 11º, Botafogo em 12º também com 46 pontos, o Avaí em 13º com 39, Ituano em 14º com 37, já começa aí uma situação meio complicada. Em 15º, Sampaio Corrêa com 36 e em 16º, Ponte Preta 35. Aí a gente tem a zona da degola, Tombense, que venceu a Chape, 17º colocado, 34 pontos, Chapecoense 33, aí o Londrina numa situação bem difícil, com 27 pontos na penúltima colocação, e o ABC com 21 pontos já está rebaixado. Por que o ABC já está rebaixado? Se ainda tem 5 rodadas, né?
15 pontos em disputa, então teoricamente o ABC pode chegar aí a 36 pontos, que é fora da zona da degola. Acontece, pessoal, que tanto Sampaio Corrêa, Ponte Preta, Ituano, Tombense, Chapecoense, eles vão jogar entre si ainda nessas últimas rodadas e vão marcar pontos, tá? Não tem como eles não marcar pontos porque eles vão jogar entre si. Por isso, o ABC já está, sim, matematicamente rebaixado para a Série C. Não deu, né? Não suportou aí a carga da Série B, o time do ABC. Volta para C, vamos ver se consegue aí melhorar o time, melhorar tudo ali para conseguir voltar depois com mais consistência, né? Muito bem, continuando aqui, vamos falar da artilharia. Gustavo Coutinho do Atlético Goianiense, 13 gols, é o artilheiro do campeonato. Wagner Love do Sport é o vice-artilheiro com 11 gols. Aí vem o Eric do Ceará com 10 gols, o terceiro artilheiro aí da Série B. E depois, 3 aí jogadores com 9 gols. O Derek do Guarani, o Léo Gamalho do Vitória e o Fernandão, que marcou o gol ontem, né? Marcou o gol de pênalti do Tombense, chegou também a 9 gols. Esses então os principais artilheiros aí da Série B 2023. Seguimos para falar que o Sport tem o melhor ataque do campeonato, 54 gols, seguido do Atlético Goianiense com 50 e do Vitória com 45. Olha só, a Ponte Preta é o time que menos marcou gols, pessoal, apenas 20 gols marcados no campeonato, depois o ABC com 22 e o Botafogo com 23, os piores ataques aí. Bom, em termos de defesa, o Vila Nova continua sendo a melhor defesa, só tomou 24 gols até agora, depois Guarani, Novo Horizontino e Vitória, a segunda melhor defesa do campeonato. O Londrina é disparado aí a pior defesa, já levou 53 gols, é o time mais vazado da competição. Aqui a gente tem 340 jogos realizados, né? 34 rodadas, 697 gols, uma média não muito alta de 2,5 gols por partida. Nessa última rodada, na rodada 34, foram marcados 19 gols em 10 jogos, 1,9 gols por partida. E aqui a gente tem então a próxima rodada, que vai ser bem espalhada durante a semana, tá? Amanhã, dia 1º, a gente já tem esse jogo entre Atlético Goianiense e Novo Horizontino. Aí, na sexta-feira, dia 3, Mirassol recebe o Sport, Juventude recebe o Ituano e o Londrina recebe o Guarani. Esses jogos na sexta-feira. Aí no sábado temos mais 3 jogos. Ponte Preta recebe o Avaí, Botafogo recebe o Ceará e o Sampaio Corrêa joga com Tombense, partida aí de 6 pontos para o pessoal que está lá na parte de baixo da tabela. Depois no domingo a gente tem um joguinho, Vitória contra Vila Nova, lá no Barradão também. E depois na terça-feira, né, pula a segunda, na terça-feira, 2 jogos que fecham essa 35ª rodada, CRB contra Chapecoense e o Criciúma jogando em casa contra o já rebaixado ABC. O Criciúma tem tudo aí para se consolidar aí no G4, hein? Tem tudo para ganhar mais 3 pontos aí e ficar mais perto aí do acesso. Tá aí, amigo torcedor, Série B para você passado a limpo nessa 34ª rodada que terminou ontem. Eu espero que eu tenha trazido aí para você informações que você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa aí o seu like, isso fortalece o canal, ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, faça parte do nosso time e é lógico, você é bem-vindo para fazer os comentários aí no canal, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.